Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu vou falar de um personagem que muitos de vocês pedem muito pra falar sobre algumas coisas que acontecem com ele no mangá, mas fica tranquilo que dessas 10 curiosidades que eu vou falar sobre o Armin nesse vídeo, eu vou falar 8 que são totalmente livres de spoiler. Não esquece do que eu tô falando, depois não diz que eu não avisei. A 9 e a 10 teremos spoilers do mangá pra além do que você já viu até a segunda temporada do anime. Então vamos lá. Quando o Armin começou seu treinamento ali com Eren, com a Mikasa, na 104ª turma de cadetes, ele tinha 15 anos, assim como Eren, e 1,63 m. Ou seja, já nessa época ele tinha 3 centímetros a mais que o Levi. O nome do Armin foi dado pelo seu avô, não pelos seus pais. Falando em pais do Armin, eles dois representam uma das maiores mudanças que a gente tem até hoje do anime em relação ao mangá. Por quê? Porque no anime, até um determinado momento, você só sabe do avô do Armin, você sabe que o avô dele foi mandado naquela expedição de uma galera que foi teoricamente recuperar a Muralha Maria, só que na verdade eles foram mandados para ser mortos pelos titãs mesmo, porque tinha muita gente, muita boca para comer e pouca comida para aquela galera toda da Muralha Rose para dentro, depois que a Muralha Maria teve seu portão quebrado e todos os titãs racionais adentraram lá e tornaram impossível que as pessoas continuassem naquele território. Mas no mangá você sabe que os pais do Armin foram enviados dessa mesma maneira, eles morreram da mesma forma que você vê no anime o avô dele morrendo. Mas no anime, em outra cena depois, você vê que num flashback o Armin falando com o Eren que os pais dele tinham ido numa jornada para fora das muralhas, justamente porque o Armin tinha aquele livro que ele ganhou do avô dele sobre o mundo fora das muralhas, como o mundo tem o mar, o que são essas coisas, vários desertos e tal. E os pais foram justamente sair da muralha para conseguir ver isso e provavelmente morreram lá fora, nunca voltaram. Ou seja, uma grande mudança se você parar pra pensar. Armin é o único membro que faz parte do esquadrão do Capitão Levi que não ficou entre os 10 primeiros da sua turma. Ele não fez parte do top 10 e mesmo assim entrou para o esquadrão de um cara tão famoso quanto Levi. Mas isso com certeza se deve ao fato dele ser o mais inteligente de todos aqueles da sua turma. E as suas habilidades com a sua inteligência fez com que ele pudesse ajudar os seus amigos e mesmo seu esquadrão mais de uma vez. Então mesmo que um dos seus desejos fosse não ser fraco, ser mais forte, não depender dos outros para defender ele não percebeu que ele tinha diferentes capacidades e habilidades e conseguiu fazer com que ele fosse uma pessoa muito valiosa, independente dos seus atributos físicos. Falando em agressões, em bullying, o Armin sempre sofreu muito quando criança, porque ele sempre teve essa vontade muito de aprender, inclusive aprender muito sobre o mundo fora das muralhas, o que era um tabu, era proibido, né? As pessoas não poderiam pensar, nem muito menos ir e ver o que tem fora das muralhas. Ele apanhava constantemente e ele tinha que ir, obviamente, ao médico. E quem que era o médico ali de Shiganshina, que era onde ele vivia, o distrito em que ele vivia? Grisha Yeager. E justamente assim ele acabou se aproximando cada vez mais de Eren Yeager e se tornou o seu único amigo ali da infância. Uma das piadas que muitos fãs de Shingeki no Kyojin fazem, inclusive aqui no meu canal já tiveram vários comentários assim, provavelmente as pessoas, antes de acabar o vídeo, antes de chegarem nessa parte, já estão fazendo esses comentários, é que o Armin parece muito uma menina, uma garota. Inclusive no anime ele tem uma semelhança física muito grande com a história, né? Então muita gente faz piada com isso. E o Isayama acabou colaborando com essas afirmações, com essas teorias, com essas piadas uma vez em uma entrevista que ele deu, quando ele disse que a Mikasa considerava ele a sua melhor amiga mulher, menina. E depois ele teve que se corrigir e dizer, não, mas o Armin é um garoto, ele definitivamente é um garoto. Mas ele acabou ali dando mais corda ainda pra esse tipo de piada. Mas sim, gente, o criador dessa história confirmou, o Armin é um garoto. O Armin, infelizmente, não é um personagem muito popular, pelo menos no Japão, porque nas pesquisas de popularidade que já foram feitas lá na primeira, ele ficou em 10º lugar, ou seja, ele quase não entrou pro top 10 dos favoritos. Na segunda pesquisa feita, ele subiu um pouquinho, ficou em 6º. Vamos agora pro fato número 9 dessa lista. Se você não lembra, agora nós vamos começar com spoilers, especialmente no próximo fato. Então feche esse vídeo se você não quiser saber e curte ele se você gostou e se inscreve no canal se você não for inscrito. Apesar do Armin fazer parte do esquadrão do Levi, apesar dele ter passado por várias missões e colaborado com a sua inteligência em várias missões, ele nunca matou um titã. O que é realmente impressionante, porque ele tá vivo na história até hoje, ele teve sim colaborações para várias conquistas que eles tiveram, mas ele nunca matou efetivamente um titã, e com as mãos dele e tal. Mas ele foi responsável sim por uma morte. O primeiro assassinato que o Armin cometeu foi de um ser humano, e foi justamente uma mulher que fazia parte do grupo do Kenny Ackerman, quando eles estavam tentando resgatar o Eren, conseguir levá-lo embora junto com a história. Essa mulher estava justamente quase matando o Jean, e o Armin, para defender ele, atirou na cabeça dela, direto na cabeça, e a matou.
matou. Que deixou ele muito mal. Depois daquilo ele chorou, vomitou, ficou realmente perturbado por ter matado não um titã, ele matou uma pessoa, que é realmente bem diferente, né? Mesmo que a gente saiba aqui que titãs e pessoas não são lá muito diferentes, né? Mas você olhar uma pessoa de fato e matar, isso com certeza pra uma pessoa igual o Armin especialmente, o abalou bastante. E a segunda morte que o Armin protagonizou foi também de um ser humano. E esta é uma parte do vídeo em que eu finalmente comento e explico essa situação e automaticamente falo de algo que vocês pedem muito nos comentários. O que aconteceu com o Armin é algo muito importante que aconteceu com ele no mangá. Em uma parte da história, a tropa de exploração, com vários novos recrutas, partem então para uma missão final que é chegar finalmente no porão da casa do Eren, descobrir o que tem lá, descobrir o que caramba que tem sobre os titãs, de onde eles vêm, sobre a humanidade, descobrir todas as verdades que estavam escondidas lá dentro, conseguir finalmente tampar o buraco ali da muralha de Shiganshina, o distrito que fica ali na ponta da muralha Maria, conseguir limpar toda aquela região, fazer com que ela se torne habitável novamente e derrotar também todos os inimigos necessários que tivessem lá, que a gente já sabia que era o Bestial, o Encoraçado e o Colossal. No meio de toda a batalha que se desenvolve, a gente tem 3 frentes principais: a galera que tá ali lutando contra o Encoraçado, o pessoal que vai ali ao encontro do Titã Bestial numa missão suicida organizada pelo Erwin, do comandante Erwin, que faz isso como uma distração para que o Levi consiga chegar até o Titã Bestial e matá-lo. Ao mesmo tempo, a gente tem depois o Eren e o Armin executando um plano novamente criado pelo Armin para conseguirem ali derrotar, capturar o Titã Colossal. E naquele momento, quem tinha o poder do Titã Colossal, quem estava dentro do Titã Colossal sempre, era o Bertholdt. O plano do Armin consistia em fazer com que o Colossal, o Bertholdt, que estava ali como Colossal, acreditasse que o Eren, como Titã, ficou sem forças, ficou machucado, não conseguia se mover, caiu ali da muralha e ficou lá embaixo parado, e o Armin, enquanto isso, fazia com que o olhar do Colossal se voltasse para ele. Por quê? Enquanto ele achava que o Eren estava ali imobilizado, na verdade o Eren estava fazendo com que seu Titã, que adquiriu em outro momento com ali um fluido extra de encoraçado, a capacidade de se endurecer, ele estava ali paradinho, mas estava se endurecendo para fingir, parecer que ele estava ali, enquanto ele, Eren, saía de dentro do corpo endurecido do seu Titã e ia em direção ao Colossal. Enquanto isso, o Armin ficava ali enfrentando o Bertholdt como Colossal, mas o Bertholdt estava expelindo o seu vapor muito quente do Colossal, que é uma habilidade interessante, mas não deixa com que o Colossal se mova enquanto ele faz isso. O Armin, obviamente, para continuar distraindo o Bertholdt, fica em contato com aquele vapor muito quente durante muito tempo. O tempo que ele acreditava ser suficiente para possibilitar que o Eren conseguisse se endurecer, sair do seu Titã e chegar até o Bertholdt para conseguir tirar ele da nuca do Colossal. Mas dessa maneira ele acaba ficando muito queimado com aquele vapor, perde até os seus cabelos, e o Eren chega, consegue tirar o Bertholdt dali, corta os seus membros, faz com que ele não consiga se regenerar para se transformar em um titã, missão completa, mas o Armin quase morre, tá ali nas últimas. E aí que o Levi tinha um fluido que ele ganhou em outro momento da história do Kenny Ackerman, do seu tio no leito de morte, ele tinha um fluido de titã e dá para o Levi, e o comandante Erwin confia ao Levi de fato que ele fica com aquele fluido durante a missão, porque se acontecer alguma coisa muito errada, porque eles planejavam então naquele momento transformar alguém, especialmente alguém que tivesse muito ferido, prestes a morrer, transformar essa pessoa com fluido em um titã irracional e fazer com que ele comesse algum daqueles que eles pretendiam capturar, né? Ou o Bertholdt, ou o Reiner, ou então o portador ali do titã bestial, o Zack. Falando de Titã Bestial, ele realmente destroçou toda a tropa de exploração, todo mundo que estava junto com o comandante Erwin, inclusive o comandante Erwin. O Levi consegue, de fato, com essa distração, chegar até o Titã Bestial e acabar com ele, destroçar ele inteiro também, apavorar o Zack ali dentro com toda a sua habilidade, mas infelizmente ele não é rápido o suficiente, e aí o quadrúpede chega e consegue resgatar o Zack antes que o Levi completasse a sua missão e conseguisse matar o Zack finalmente. Então a única pessoa que conseguiu sobreviver naquela missão suicida do Erwin, que enfrentou um monte de pedra que o Titã Bestial arremessou contra todo mundo e aniquilou com todo mundo. Mas então esse cara que sobreviveu acha o Erwin muito ferido, também na beira da morte, mas ainda respirando. Então ele decide não o matar, mas o levar para então talvez tomar esse fluido, porque todo mundo estava sabendo que esse fluido existia. E aí quando ele chega com o Capitão Erwin, já tá o Levi com o Eren, e o Eren já dizendo: coloca, injeta isso aí no Armin, ele precisa viver, ele precisa viver. E aí chega de repente o comandante de todo mundo, e aí como é que ele faz? Ele vai fazer o comandante morrer para dar isso pro Armin, que assim é muito inteligente, mas quem que é mais importante? E aí um monte de gente opina, né? A Mikasa quase mata o Levi dizendo: não, você tem que dar isso aqui pro Armin. O Eren fica também enlouquecido, os dois chorando, mas aí também aparece a Hunt dizendo: não, importante pra humanidade, é o comandante Erwin, ele que vai guiar a gente não precisa dele. No final das contas o Levi fala: não, sai todo mundo daqui, vou fazer o que tem que ser feito, e aí ele acaba decidindo injetar o fluido do Titã no Armin,
que vira um titã ali que a gente pode ver irracional, bem magrinho, que pega o Bertold. É triste e estranho ver essa cena porque ele tá comendo uma pessoa, apesar de tudo que o Bertold fez. A gente conhece depois o passado dele mais pra frente no mangá e fica, né, sentindo pena, de certa forma, pelo menos eu. E aí ele engole o corpo do Bertold. Ele engoliu, então, todo o fluido da espinha do Bertold, que é onde você tem que conseguir engolir pra conseguir pegar o poder de um titã original. E logo depois, então, ele volta a ser um humano, agora como um shifter, como um transformador, com o poder de titã colossal. Que depois, mais pra frente, a gente vê que ele também virou um titã colossal bem grande, né, como titãs colossais geralmente são, mas bem magrinho, meio esquelético também. O que deixa a gente com muita curiosidade. Infelizmente, a gente ainda não viu o presente do Armin nem de ninguém lá da ilha hoje no mangá ainda. A gente teve um salto de tempo, a gente tá olhando só pra Marley, não pra Parades, mas parece que o Armin tem potencial pra subir mais nessa pesquisa de popularidade, porque agora com o poder de um titã, de um grande titã, juntando com a sua inteligência, ele pode ter uma importância ali muito maior, para além de só planejar, mas como também uma importância física com estratégias muito interessantes. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu finalmente falei da transformação do Armin colossal, como isso aconteceu. Vocês me pedem muito no comentário e eu dei o jeito de trazer isso sem ser um grande vídeo de só spoiler. Não esquece de curtir se você gostou do vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Não se esquece que a gente tem vídeo de Shingeki no Kyojin ainda todos os sábados, então vem aqui todos os sábados ver. Se não for sair por algum motivo, eu vou avisar antes, então me segue também no Facebook, no Twitter, no Instagram, que eu tô sempre falando tudo por essas redes sociais. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!